Desde 2012, a ONU realiza pesquisas anuais acerca da felicidade das pessoas por países. E pelo segundo ano consecutivo, a Finlândia é o país mais feliz do mundo. O Brasil ocupa o 32º lugar nesse ranking. Até aí tudo bem. Mas duas informações acerca dessa mesma pesquisa realmente me preocupam. A primeira é que nós temos as maiores taxas de transtornos de ansiedade do mundo. E a segunda é que o Brasil é o país mais depressivo da América Latina. Por que estamos tão infelizes? Em 2018, eu fui convidada para projetar um espaço que simulasse os ambientes básicos de uma residência dentro de uma instituição de ensino para deficientes físicos e mentais. Era uma APAE. Esse projeto tinha como objetivo desenvolver a autonomia desses alunos em atividades mais básicas do seu dia a dia, como, por exemplo, arrumar sua própria cama, se servir, se alimentar sozinho e até mesmo usar o banheiro de forma independente. Esse projeto foi uma ação social entre a cooperativa dos cafeicultores local, eu e toda a comunidade envolvida. Eu me lembro de ter passado dias dentro dessa instituição, conhecendo os alunos, os colaboradores dessa escola, entendendo essa metodologia de ensino e com uma verba limitadíssima, fruto de uma rifa, nós criamos e executamos esse espaço. No dia da inauguração, os alunos e os colaboradores entravam e saíam desse espaço, se identificando, planejando o que eles iam fazer lá dentro. Parecia que automaticamente eles criaram um senso de pertencimento. Estávamos ali reunidos, as autoridades locais, a mídia local, e nós não estávamos ali para falar do meu trabalho, nem para enobrecer nenhuma ação em particular. Estávamos ali reunidos para falar sobre o potencial que pessoas e organizações têm para transformar realidades. Nesse momento, eu comecei a questionar o real impacto que o meu trabalho tinha a nível de sociedade, a nível de desenvolvimento humano. E até o momento, olhando para trás, esse impacto me parecia muito pequeno. Eu passei então a desejar sentir aquela realização que eu estava sentindo naquele dia. E eu sabia que para isso eu precisava impactar de verdade o futuro das pessoas. Pouco tempo depois eu comecei a estudar neuroarquitetura. É um tema ainda muito novo que está sendo estudado em diversos países, mas basicamente neuroarquitetura é arte e ciência andando juntas na busca por criar experiências que melhorem a vida das pessoas. Mas como assim experiências, né? Eu tenho certeza que vocês já experimentaram aqui entrar em um ambiente pela primeira vez e já sentir em casa. Sentir que poderia passar horas do seu dia ali dentro. Ou o contrário, já entrou em um ambiente familiar, mas sentiu que já entrou pensando em sair e não entendeu muito bem o porquê dessa sensação desagradável. A neuroarquitetura explica que essas sensações ocorrem porque nós interpretamos o meio através dos nossos 5 sentidos. Então, visão, olfato, tato, paladar e audição. Esses são os nossos 5 veículos de comunicação com tudo que é físico nesse mundo. O nosso organismo, ele funciona como um relógio biológico que nos conecta com os ciclos básicos da natureza, mais especificamente com as 24 horas que nós chamamos de dia. Assim que a luz do sol nasce, o nosso corpo percebe essa luz através dos nossos olhos
e através da temperatura da nossa pele. E essa primeira percepção, esse primeiro contato, funciona como um convite ao nosso corpo para ele se despertar e começar a produzir substâncias importantes ao bom funcionamento do nosso corpo no decorrer das próximas 24 horas desse dia. Um exemplo dessas substâncias importantes para o bom funcionamento do nosso corpo são dois hormônios, o cortisol e a melatonina, hormônios conhecidos como reguladores de níveis de estresse, reguladores do nosso humor, da nossa percepção de bem-estar e da qualidade do nosso sono. Então, um exemplo simples de como o ambiente pode nos modificar fisiologicamente é ambientes com tons naturais, tons e texturas presentes na natureza, como a madeira, o tijolo de barro, com a presença da luz natural, com a presença de plantas, tem o poder de reduzir os nossos níveis de cortisol e, consequentemente, os nossos níveis de estresse, elevar os nossos níveis de melatonina e, consequentemente, melhorar o nosso humor, a nossa sensação de bem-estar, melhorar a nossa qualidade do sono. Então, investigando como o ambiente impacta o nosso cérebro, em parceria com outros profissionais de outras áreas, como médicos, psicólogos, neurocientistas, eu pensei, como projetista de ambientes, eu tenho a obrigação, então, de projetar esses ambientes de forma estratégica e empática. Assim como eu havia feito lá no projeto para a PAI, só que ainda sem entender toda a complexidade envolvida. E para começar a projetar de forma estratégica, eu comecei a investigar a nossa rotina e comecei por mim mesma. E fiz um cálculo bem simples. Basicamente, eu durmo cerca de 8 horas por dia, trabalho cerca de 8 horas por dia e as outras 8 horas eu estou fazendo o que eu chamo de viabilizando o meu trabalho. Eu estou estudando como melhorar a minha atuação, eu estou me especializando e eu estou investigando formas de fazer cada vez melhor o meu trabalho, ou seja, eu percebi que eu passava muito mais horas do meu dia em ambientes relacionados ao meu trabalho do que na minha própria casa com a minha própria família. E essa não é uma realidade só minha. Essa é uma realidade da maioria dos brasileiros. Então, eu resolvi me especializar em projetos de ambientes de trabalho, como uma forma de potencializar a minha atuação e de realmente impactar a vida das pessoas. Bom, e nesse processo eu tive que repensar toda a minha metodologia de projeto, porque já não fazia mais sentido iniciar o meu trabalho através do levantamento do entorno, do levantamento das infraestruturas, não fazia mais sentido iniciar o meu trabalho através do levantamento métrico. E já principalmente não fazia mais sentido iniciar ou executar o meu trabalho sem a participação efetiva do usuário daquele ambiente. Então, eu adotei a metodologia chamada Woman Centered Design, que, como o próprio nome já diz, tem o ser humano como centro do design. O que significa isso? Significa que é uma metodologia pautada na experiência do usuário, uma metodologia muito utilizada por empresas de tecnologia para criar serviços ou produtos. E essa metodologia, ela nos orienta a projetar em 3 etapas. A primeira é ouvir, a segunda é criar e a terceira implementar. E eu pensei, criar e implementar é a especialidade de todo arquiteto, pelo menos deve ser. O real diferencial dessa metodologia é ouvir,
mas ouvir no sentido de fazer uma imersão na rotina, no universo dessa pessoa. Então hoje, o que eu faço? Quando eu entro em uma organização, eu inicio a minha investigação através de uma conversa com cada um ali dentro. E eu vou entender quais são as características daquela pessoa que fazem dela um ser único. E começo a investigar. Essa pessoa é homem, é mulher? Como ela se define? Ela tem necessidades especiais ou não? Ela tem alguma alergia? Tudo isso é importante. Essa pessoa trabalha próximo ao trabalho dela e vai de patinete? Ou ela trabalha longe, demora 2, 3 horas para chegar no trabalho e já chega cansada e estressada? Depois, eu faço uma investigação acerca das atividades dessa pessoa. Quais são as atividades que ela pratica no dia a dia? Ela trabalha mais com computador ou mais com papéis? Ela trabalha de pé, trabalha sentada? Qual a rotina dela? Ela faz reuniões durante o dia? Com quantas pessoas? E depois eu vou investigar essa dinâmica da pessoa no ambiente de trabalho, o quanto ela se relaciona e com qual fluxo com outras pessoas, com a liderança, com clientes, com parceiros. Ou seja, eu faço a investigação do indivíduo para chegar na cultura organizacional. E só quando eu entendo essa cultura organizacional é que eu parto para criar experiências mais saudáveis, experiências inovadoras para essas pessoas. Mas vocês devem estar se perguntando, o que a Finlândia, ser o país mais feliz do mundo, tem a ver com isso tudo que eu estou falando? Em 2014, uma empresa finlandesa que produz mobiliário corporativo já vinha realizando pesquisas acerca da qualidade de vida no trabalho. E ela resolveu reformular toda a sua sede da empresa, pautada na metodologia com foco na experiência do usuário. E 2 anos depois, ela realizou uma pesquisa interna de pós-ocupação. E os resultados foram: 68% dos colaboradores afirmavam que o bem-estar naquele ambiente aumentou, 72% dos colaboradores afirmavam que produziam com maior qualidade, com mais criatividade, e 89% dos colaboradores afirmavam que trabalhavam com mais foco. Ou seja, já em 2016, nós tínhamos uma empresa líder de mercado finlandesa que tinha um impacto significativo na vida do trabalhador, com pessoas mais felizes e mais saudáveis. O que faz todo sentido ela levar esse título de país mais feliz do mundo. Mas então, quer dizer que neuroarquitetura e ambientes planejados com foco na experiência do usuário é um privilégio só de grandes organizações, de grandes empresas? Não, porque neuroarquitetura nada mais é do que ambientes humanizados. E ambientes humanizados são aqueles que levam em consideração as suas características físicas e psicológicas, que te fazem lembrar que você faz parte de uma natureza, então que você precisa dela tanto quanto ela precisa de você, e que te fazem lembrar que a relação entre nós, seres humanos, e o espaço físico construído deve ser uma relação harmônica e benéfica ao desenvolvimento da nossa espécie. O Brasil está sendo citado como referência em congressos internacionais na área de desenvolvimento de pesquisas neurocientíficas aplicadas à arquitetura. E muitos desses trabalhos, dessas pesquisas, estão sendo realizadas nesse momento de forma voluntária entre profissionais da área da construção civil, artistas, médicos, psicólogos, neurocientistas. Nós não somos o país mais feliz do mundo,
mas à medida que transformamos profissões em uma forma de praticar empatia, compaixão e amor ao próximo, estamos passo a passo construindo uma sociedade mais humana. Obrigada.